Amigo, amiga, estamos de volta e que coisa boa estar com você aqui no Se Liga, com esse conselho de notáveis, né? Elísio Pires, Marcelo Pereira, Lula Vieira, Paulo Fraga, estão conosco nesse bate-papo sempre oportuno sobre as coisas do Brasil e, de vez em quando, também a gente beija as informações do mundo. Não esquecendo que você deve aí se inscrever no nosso canal, dar o seu like, porque demonstrando que você gosta da gente, a gente vai se fortalecer e cada vez mais vai estar procurando melhorar essa discussão, esse bate-papo, essa conversa boa com esses craques aqui no Se Liga. Elísio Pires, vocês sabem, publicitário, Marcelo Pereira, designer, Lula Vieira, também publicitário, Paulo Fraga, nosso conselheiro, nosso consultor. E o primeiro assunto é o cara que é mais falado no Brasil. Quem? Presidente da República. Quando ele fica menos falado um pouquinho, ele dá motivo para a gente voltar a falar dele. E eu queria saber, começar por você, Elísio Pires, esse estilo Bolsonaro de ser vai agregar mais eleitores para ele, mais simpatizantes, vai desagregar a turma que ele já tem? É uma boa trilha para governar o Brasil? Isso nem pensando em eleições, mas é um bom caminho para tocar essa nação? Ou você acha que não? Ele tem um novo estilo agora que está ajudando muito a ele, né? É um tal de um dinheirinho aí que estão botando todo mês na conta das pessoas. Só para lembrar. Segura o dinheirinho que a gente vai botar, vai ser o nosso próximo assunto, do segundo bloco. Põe o dinheirinho no bolso aí. Põe o dinheirinho no bolso. Mas ele, além disso, é calado, né? Eu acho que todo mundo está observando o silêncio do Bolsonaro é extremamente positivo e revela, no meu entender, um novo Bolsonaro. Esse silêncio dele, e mais do que isso, o silêncio dos filhos, da família, né, que estão caladinhos, todos eles. Inclusive, o vereador já disse que não é nem candidato à reeleição. Então, eu acho que esse novo Bolsonaro, moderado, caladinho, etc., eu acho que é o que está acontecendo e que está ajudando muito a ele a melhorar a sua imagem. É isso. Ele é um homem de boa fé. Pois é, Paulo, vou aproveitar contigo e você que às mais vezes ou menos, né? Vamos até, por falar em fé, vamos até o café, né? Pôr o café do presidente nessa história, porque você, inclusive, comentou com a gente que houve um Twitter aí do café do presidente com a filha dele que demonstra que ele fica calado pero no mucho, né? Você sabe que eu nem vou falar no café para o Elísio não ficar aborrecido comigo. Esse negócio de novo Bolsonaro não é verdade. Ele vinha numa rota de colisão gigantesca e teve que repensar a maneira de se comportar. Então, vale para ele e está valendo para os filhos também. Agora, eu imagino de que isso possa ter uma duração relativamente curta e ele volta a se comportar de uma maneira mal educada ou intempestiva. Essa é a minha visão. Só para não deixar o nosso telespectador aqui, nosso espectador, ouvinte, sem saber da história, a história do café foi um café do Bolsonaro com a filha dele, em que uma participação pelo Twitter perguntou se o café dele era com cloroquina, e ele respondeu para o participante se ele já tinha tomado caracu nesta manhã de café. Ele com a filha, claro. Ele com a filha. Mas esse é o novo Bolsonaro, entendeu? Esse é o Bolsonaro. Ele agora manda tomar caracu e é mais educado, entendeu? Mas Lula, dentro do estilo Bolsonaro de ser, é uma sutileza, não é? Não se esqueça que ele estava doente, ele estava em quarentena. Então, imagina se tivesse bom. Ele falou o nível da fala dele foi a de um louco bom. Ele doente fala no mesmo nível. Eu acho que ele falou as mesmas besteiras de sempre, a mesma
vamos dizer, cafajestada de sempre. Ele tem esse estilo bronco, que eu acho que não vai mudar o nível, a quantidade de eleitores que ele tem. Eu acho que ele vai conservar esse pessoal que está com ele, vai ficar com ele, e o pessoal que está sem ele vai continuar assim, aumentando a ira dos que são mais bem comportados. Eu não tenho muita esperança no Bolsonaro, acho o Elísio um otimista, acho que a possibilidade, quando ele voltar, é de continuar sendo o estilo Bolsonaro de ser, que é isso mesmo, falar bobagem e fazer gracinha, fazer trocadilho com caracu, tudo aquilo que você não espera de uma autoridade e de um presidente da República. Edinho, a pressão popular faz com que o Jair Bolsonaro consiga aprovar as suas reformas, as suas vontades para o Brasil, porque o DEM e o MDB acabam de desembarcar do Centrão, que é um buraco, né? Não, só com a força da opinião pública ele vai conseguir emplacar o que ele pretende daqui para diante? Para começar, as reformas não são do Bolsonaro. Ele não acredita em nada disso, né? Ele já deu provas cabais de que ele não é um liberal coisa nenhuma. Ele não acredita no mercado. Por ele seria tudo estatal, enfim, privilégio para funcionário público. Esse é o estilo dele. Isso dito, o MDB e o DEM já estão fora, nunca foram da base do Bolsonaro. E esse Cetrão já não existe há bastante tempo. O que aconteceu agora é que ficou mais claro e as pessoas, enfim, acabaram deixando muito transparente que estamos fora desse grupo. E eu acho que já é uma estruturação pensando nas eleições de 22, não tenho dúvida nenhuma, e foi necessário fazer isso porque vai ter eleições no Congresso agora, porque mudam os presidentes no ano que vem. Então, foi só uma questão de timing para fortalecer, de fato, essa cisão que já existia. Marcelo Pereira, eu não ouvi você a respeito do estilo Bolsonaro de ser. Você acha que esse estilo vai garantir a ele as intenções dele de emplacar reformas, leis, enfim, o governo Bolsonaro? Eu sigo com a maioria aí. Eu acho que ele não muda, não. Eu acho que ele teve problemas com o STF, né? Ele deve ter sido advertido, avisado, né, de pesquisas e tal, dos problemas causados pelas falas dele, pela agressividade. Mas é uma coisa muito pouco. Acho que ele já volta, né? É o que o Lula falou, né? O cara estava na quarentena, tomando lá um mate, sei lá o que, um café, e falou aquelas loucuras, né? E inclusive isso alimenta a base dele, né? É o que se vê o tempo todo. Acho que ele continua. Ele não tem como sair disso. Se ele sair disso, ele perde. Ele não vira mais o Bolsonaro. Também acho. Mas e elas de passagem, eu vou fazer um parênteses. Ele não vira um revolucionário, como ele se coloca. Não, mas é verdade, né? Eu sei, mas é engraçado, né? Fazendo um parênteses, mas completando também, o Elísio, tanto quanto eu, ou muito mais que eu, já foi consultor político e sabe que, por mais que a gente crie um personagem, a pessoa acaba caindo na sua própria índole. É impossível você forjar uma pessoa durante todo o tempo de uma campanha. Ele vai voltar a acabar sendo ele mesmo. E o Bolsonaro não vai resistir a ficar calado, não vai resistir a ser um cara ponderado. Ele não é isso. Ele não vai conseguir mentir até a eleição. Mas ele vai continuar, Elísio, deixando os meninos de castigo, sem falar? Você acha que os meninos serão obedientes ao pai? Eles são... Olha, fica claro, só para complementar e me perdoe me alongar. Okay. Fica claro que é ele quem manda no galinheiro agora, que não é loucura do Carluxo, do Eduardo e do Flávio, quando eles emitem qualquer opinião? O problema hoje não é nem Carluxo, não é 01, nem 02, nem 03 e nem 04. O problema agora chama-se Queiroz. Esse aqui é o problema. Uma das razões do mutismo chama-se Queiroz. Né? Concordo. Uma das razões.
Tem, inclusive, uma tese que está correndo solta aí, é de que o resultado não foi nada de positivo, que isso foi uma desculpa para conseguir ficar fora desse assunto aí do Queiroz. Pelo menos até agora está funcionando, né? Só para lembrar, o Queiroz, só para lembrar, estava numa cidadezinha que ficou muito famosa chamada Atibaia. O Paulo, tem a história do Queiroz, que é uma parte do telhado de vidro do clã, e tem a história das fake news também, onde o Eduardo está enrolado, o Carluxo idem. Esse telhado de vidro resiste a esse apedrejamento? Eu acredito que não. E no galinheiro que vocês estavam falando, não tem galo, não, porque cada um fala o que quer e do jeito que quer. Tem um episódio super recente do Eduardo apoiando a campanha do Trump, entendeu? Que não faz absoluto sentido. Isso é um nonsense absoluto. Mas é o padrão familiar, não há o que contestar, nem ficar surpreso com esse tipo de comportamento, né? Não é isso, Marcelo? Daqui a pouco eles voltam em revoada? Não vai haver voo solo, não? Vai ser tipo ex-quadrilha? Nossa Senhora, Desculpe o trocadilho, não resisti. Não é ex, não. Não é ex, Marcelo, não é atual. Pelo amor de Deus, sem caracu, viu? Caracu com ovo. Acho que é por aí. É por aí, né? Tá bom, gente, vamos fechar essa rodada. Claro que o Jair Bolsonaro, o clã todo, vai estar conosco mais vezes. Aliás, o Bolsonaro vai passar desse nosso bloco para o outro, porque ele é motivador de mudanças radicais por esse Brasil afora, mudanças que vieram através do auxílio emergencial, que fez com que lugares muito pobres, gente muito pobre, pudesse levar um mínimo de dignidade e alimento para dentro de casa. Daqui a pouco, no próximo bloco, o auxílio emergencial e as mudanças que ele trouxe para o nosso Brasilzão. Só um tempinho e a gente já volta. Pois bem, conforme prometido, nosso segundo bloco nem demorou, né? Estamos de volta, aliás, pedindo sempre a você que faça a sua inscrição, que dê o seu like, porque, já disse, quanto mais nós virmos que você está dentro desse timaço, melhor é para nós em toda essa estrutura que você sabe como funciona da web, né? Quanto mais amigos confirmam a parceria, melhor para todos nós. O Se Liga traz esse timaço, o publicitário Elísio Pires, o designer Marcelo Pereira, o publicitário Lula Vieira e o consultor Paulo Fraga, e o assunto de agora é auxílio emergencial. Pois bem, Tedim, eu sou cearense, eu sou filho, sou cearense, eu sou mineiro de nascimento, mas eu fui forjado em Fortaleza, né? Meus pais namoraram lá e minha mãe veio grávida para Juiz de Fora, onde eu nasci. Eu tenho toda a família cearense, meus pais são de lá, e eu tenho sempre notícias do Nordeste brasileiro. E esse auxílio emergencial fez o que, no primeiro momento, a Bolsa Família fez, num certo tamanho, e agora o auxílio emergencial parece que tornou isso mais abrangente. É trazer uma prosperidade para esse Brasilzão de Norte e Nordeste e de rincões que a gente não conhece também. Isso é bom, isso é ruim? A sua análise dessa história, isso é sustentável? Não é? Me conta o que você acha disso. Bom, Barbosa, era absolutamente necessário fazer agora na pandemia, dado o fechamento das empresas e o aumento das pessoas que perderam o trabalho, não é só emprego, não, trabalho, até camelôs e trabalhadores informais, mestres de obra, tal, parou tudo. Então, a renda dessas pessoas que não têm poupança, porque estão nos estratos mais pobres da sociedade, eles precisavam, de fato, de uma injeção de dinheiro público, uma coisa que tem que ser curtíssimo prazo, só durante a pandemia, que o Brasil não tem estrutura nem econômica, nem riqueza para segurar isso no longo prazo. Foi importante,
o Elísio estava lembrando, antes da gravação, duas coisas que são absolutamente verdadeiras. A pobreza e a pobreza extrema no Brasil nunca foram tão baixos na vida. A primeira vez na história que a gente tem uma pobreza e uma extrema pobreza tão baixa, e a desigualdade é a mais baixa da história. Baixou de 0,5. Tem um indicador chamado Gini, que 1 é a igualdade, é a desigualdade perfeita, e 0 é a igualdade perfeita. A gente sempre teve acima de 0,5. Agora, pela primeira vez na história, a gente está abaixo. Foi importante, é bom, gerou prosperidade, mas tem vida curta. Não dá para levar nesse valor por muito tempo. Vai ter que ser reformado e diminuir um pouco de valor. Elísio, citado pelo relator, são números impressionantes, né? Você mesmo nos lembrou. Há 40 anos que o Brasil não tem esse tipo de impacto na sua população, principalmente nas populações miseráveis. Eu não tenho, me perdoe o termo, miseráveis no Brasil, não é não? Não, a extrema pobreza era, na média, era sempre 4, qualquer coisa por cento da população na extrema pobreza. No mês de junho, esse número caiu para 3,3%, né? De 4,2% para 3,3%. E só lembrar também, né, que as pesquisas mais recentes, né, estão falando de popularidade, ele cresceu aonde? No Nordeste. Exatamente. Por quê? Porque eu me lembro bem de uma declaração de um prefeito de uma pequena cidade de 10 mil habitantes no interior da Bahia, que deu uma declaração, disse que o comércio comentou com ele, os comerciantes do bairro, do município comentaram com ele, que nunca viram tanto dinheiro circulando naquele município. É muito ligado, obviamente, ao auxílio emergencial. Isso aí explica todo o resto, né? Marcelo, tem um evento que acontece no interior do Nordeste, principalmente no Norte, acredito que também tem. São cidades muito pequenas, onde há gente muito pobre, muito pobre, muito pobre, muito pobre, onde há um sopão para garantir pelo menos uma refeição por dia para parte daquela população que fica geralmente ao redor da praça esperando essa hora do sopão. Esse evento do auxílio emergencial acabou com o sopão. Não está tendo sopão, né? As pessoas estão conseguindo levar alguma coisa para casa e não morrerem de inanição graças a isso. Há um impacto também político a partir disso aí? Você acha que cria uma massa de simpatizantes para o governo que pode fortalecê-lo, Marcelo? Já está tendo, né? Apesar do Nordeste ser a região onde ele tem mais rejeição, parece, ele já está crescendo um pouquinho mais a aceitação, né? A aprovação dele. Fico pensando se não vai acontecer como aconteceu assim, a transferência dos eleitores, né, na década de 80, 90, do DEM, dos grotões, do DEM para o PT, né, e depois com Bolsa Família, enfim. Né, a coisa ficou cristalizada no PT e agora vai acontecer com o Bolsonaro, que nem tem partido, né? Mas é possível, né? Agora ele não está falando até do Renda Brasil, né? Transformar o Bolsa Família num Renda Brasil e tal. Mas é como o Tedinho falou, é uma coisa difícil de você achar de onde vai vir esse dinheiro, né? Não tem, é complicado, né? Essa coisa ser mantida durante muito tempo, né? Mas deve ser tentador para ele fazer isso. Não, eu acho que vai manter, mas num valor bem mais baixo. E eu acho que é importante que mantenha. Não vai manter, não tem dinheiro para manter, não. Não, eles vão fazer 250, 300 reais, porque politicamente é inevitável. E eles vão aumentar eles vão aumentar imposto para pagar isso. Diga, Elísio. E tem a solução André Lara Rezende. Não tem dinheiro? Imprime. Não é só imprimir dinheiro, imprime. Não pode, Elísio, não pode. Resistência, coitado. Sabe quem é André Lara Rezende, não? É o cara Lembra que... do André Lara Rezende, não? Ele e o Perso Arida fizeram o plano Larida que fizeram virou real. Fizeram um tal de plano real. Mas ele está enganado. Eu acho que outra ele tomou... Coisa, a tese não é só dele. Essa tese está em crescimento no mundo inteiro.
Isso, a Elísio, nova teoria monetária, um absurdo. Dinheiro Exatamente, é imprimir. O O que Elísio, é, Marcelo? Pode imprimir, é só imprimir. É. Diga, Paulo, Paulo, tem que ter papel. era essa a minha questão para o Paulo. Paulo, se vai se manter algum tipo de aparato financeiro para os desvalidos depois da pandemia, vai vir impostos aí, vão vir impostos aí, porque não tem de onde tirar esse dinheiro? só fazer um equilíbrio aqui nas questões, o André Lara Rezende vai ficar aborrecido com o Elísio de achar que ele defende a tese de que deve emitir moeda de qualquer jeito, entendeu? Não é isso, era uma relação com inflação. Independentemente, é óbvio de que o auxílio emergencial foi essencial, tem sido essencial, apesar dos equívocos, não chegar a todo mundo que precisava. E não sei o que vai ser daqui para frente. A impressão que me dá é de que não haverá recursos para mantê-lo, mesmo em patamares mais baixos, por um longo período de tempo. E certamente não há ambiente político para que novos impostos possam financiar esse programa, entendeu? Novos impostos. Você tem que encontrar outra forma de resolver o problema. Tem essa história antiga. Posso fazer um comentário, Barbosa? Pode. Então, Claro. em vez de novo imposto, na verdade, você tem uma maneira de fazer isso, por exemplo, é acabar com todas as desonerações pontuais, ou seja, setores que recebem vantagem, privilégios para certas indústrias, a Zona Franca de Manaus. Sabe quanto custa a Zona Franca de Manaus por ano ao Brasil? Dezenas de bilhões de reais. Então, claro que você não vai acabar com a Zona de Manaus agora, mas esse tipo de coisa tem aos montes para diferentes empresas, para diferentes setores da economia. Então, uma das maneiras é você acabar com a desoneração episódica, monofásica para algumas empresas. Lula, o Tedinho foi por um caminho, mas há outros defensores de que a gente tem de começar a cobrar dos bancos e das grandes fortunas o quinhão que eles não nos repassam nesse momento. Há também não nos repassam. Aí eu estou repassando, Manuel, e eu não sou economista como você, devo estar risível, mas não é uma teoria minha. Não é uma teoria minha. Tá? Pois é, não é uma teoria minha que retorna sempre nessas horas, tá? De que você tem que ver, você tem que trabalhar a riqueza e não a produção. A gente cobra muito da produção e vira as costas para a riqueza nesse país. A riqueza não é taxada como convém para alguns. E outra teoria também, e rapidamente, que eu estou me alongando demais, são os nossos quinhões, as nossas reservas internacionais, que são um belo dinheiro que está como uma poupança estacionada pelo mundo afora. Estou passando o que o Manuel morre de rir de mim, e graças a Deus, porque eu não sou economista, eu não sou economista, não tenho responsabilidade. Eu sou só um provocador. Lula, não tem dinheiro daqui a pouco para pagar esse povo. Qual vai ser a sua sugestão de alternativa? Olha, eu não tenho, e acho que quem tiver ganha na loteria. Eu acho também que nós temos distorções nas cobranças de impostos, mas, de qualquer forma, mesmo que a gente aumente bastante, não vai resolver o problema. E mais do que isso, não se esqueça que ninguém reclama de pagar impostos quando recebe alguma coisa em troca. Você pagar o imposto que nós pagamos, mesmo como pessoa física, para a porcaria de serviço que a gente recebe em todos os lados. Quer dizer, nós temos uma manutenção de tudo muito ruim, de tudo. O governo não consegue resolver nenhum serviço que ele presta. Nem o Correio agora, que era um modelo de empresa, hoje consegue entregar uma carta com menos de meses de atraso. Eu recebi outro dia aí uma conta, se eu dependesse do Correio, eu estava preso, porque eu recebi outro dia uma conta de março. Você vê a eficácia do Correio. Eu já não tinha pago mesmo, então não chegou
não chegou, de certa forma, a tempo. Mas, na verdade, eu acho isso. Quer dizer, nós temos sim, vamos ter que sim nos preocuparmos com uma divisão melhor de renda. Mas essa divisão ela tem que ser muito calculada. Não é a gente ter raiva da indústria automobilística porque recebeu incentivos, ou dos bancos porque receberam incentivo, ou até da Zona Franca de Manaus, que teve uma época que nós pedimos, pelo amor de Deus, para alguém abrir uma coisa lá para a gente levar um pouco de progresso à floresta amazônica ou àquela região. Então, agora é uma coisa para economista. Manuel Tedin que diga, eu sou incapaz de formular uma solução. O que me parece... O que não me tem parece mais tempo para falar tudo aqui. O que me parece de verdade é que nós não temos o que fazer com simplicidade. Não há soluções fáceis. Fala, Manuel. Isso é verdade. Eu acho responde num tweet aí a solução. Então, não tem como responder num tweet, mas a direção geral que o Lula falou está certíssima. A Zona Franca de Manaus faz um mal ao Brasil absurdo. Quando você dá incentivo ou subsídio para alguém produzir num determinado lugar, você está gerando ineficiência. Porque você está produzindo longe, num lugar que não tem insumo, é longe do mercado consumidor. Quer dizer, além de fazer mal à própria Amazônia, ele gera baixa produtividade da nossa indústria. Só para dar um exemplo, isso tem montes, assim, tem Três Rios aqui no estado do Rio de Janeiro, tem milhões de lugares assim. O Nordeste dá incentivo, subsídio para as pessoas instalarem suas fábricas lá. Isso gera uma alocação inadequada dos ativos e dos fatores de produção no Brasil, o que o que diminui a produtividade e, portanto, não gera riqueza que aquele mesmo investimento geraria se ele fosse feito no lugar certo, onde economicamente faria mais sentido. Então, tem uma outra distorção. Não, peraí. Então, essa é uma das distorções. Conclui aí, que eu vou te dar outra. Não, então, basicamente... Eles agora estão explicando por que vai continuar faltando dinheiro para o auxílio emergencial. O resumo da ópera é o resumo da ópera... Não, o resumo da ópera que vai ter que... Esse é o resumo da ópera. Não, o resumo da ópera... Não tem dinheiro para o auxílio emergencial porque gasta-se dinheiro ou não se arrecada dinheiro com outros desequilíbrios. Pronto. Isso é perfeito. Então, você deixa de arrecadar, a indústria vai para o lugar errado, baixa a produtividade do Brasil, o Brasil não cresce. Exatamente, você tem toda a razão, Paulo, é exatamente isso. A questão agora tem outro ponto que é o seguinte, Manuel. Outra coisa. Só um outro ponto. Diga. Entre as ações corretivas e as demandas existentes, o fluxo de caixa é demandas imediatas e retorno dos ajustes que vão levar muitos anos. Esse fluxo de caixa não funciona. Não bate. Não há dinheiro. O Milton Friedman dizia que não existe nada mais permanente do que medidas emergenciais de governos. Então, verdade. Olha, gente, esse papo rende, até porque eu nem coloquei reforma administrativa nesse caldo aí, que daria uma boa motivação para a gente poder ter dinheiro também. Mas eu quero saber... Faltou uma outra também. A tributação de lucros e dividendos. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que não tributa lucros. Não, mas aí você vai... Mas aí você vai desonerar a empresa para onerar o acionista, quem recebe o dinheiro. Que está correto, mas não dá aumento de... Distribuição de renda também. Mas isso não aumenta a receita. Diminui a desigualdade. Sim, porque o produto no longo prazo fica mais barato e quem tem que pagar, paga. Mas isso não aumenta a arrecadação, tá? Vamos combinar um negócio? Depois a gente volta a esse assunto e as nossas teorias de como a gente poderia dar um jeito, cada um de nós, para que o Brasil fosse mais justo, né, na sua taxação, seja do que for, e na sua distribuição de renda, que tem de ser melhor do que está, porque está feia a coisa. Mas você se liga em que, seu Paulo Fraga, nessa semana?
Eu vou me ligar no presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa coisa do recesso do judiciário é uma emoção extraordinária. O que acontecem de coisas é fantástico, entendeu? Sem entrar no mérito das decisões, é só para não deixar de fazer esse registro. Tá. Você vai se ligar no presidente, mas você quer que a gente socorra você depois? Possivelmente. Lula Vieira, você se liga em quê? Eu estou muito preocupado com a situação do Rio de Janeiro. Quer dizer, o nosso governador e o nosso prefeito, ameaçados por diversas razões de todos os lados, estão muito mais preocupados com sobrevivência política do que governar. Já estamos mal. Já o Rio de Janeiro é um exemplo de má direção. Ainda bota o medo de ser caçado, no caso do prefeito, no caso do governador, e o prefeito desesperado em conseguir algum tipo de aliança, realmente nós estamos no mato sem cachorro. Eu tenho meu destaque, minha ligação é o que o Rio de Janeiro, o que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no estado e na cidade. Marcelo Pereira, se liga em quê? Eu vou me ligar nas estatísticas aí da Covid dos próximos dias aí para ver se vai haver algum repique aí que reflita, né, a abertura e o dane-se geral aí que a gente tem visto aí pelas ruas, né, nos fins de semana e tal. Vou ficar ligado nisso. Elísio Pires. Principalmente no estado do Rio. Me ligo no impeachment do governador. Direto e rápido. Tá bom. Nessas somos solidários, todos estamos. Tedinho, se liga em quê? De fato, no impeachment, todos nós estamos ligados e atentos. Eu me ligo na minha cozinha e nas minhas garrafas de vinho, bicho. É o que está me dando um mínimo de alegria agora. Eu estou me desligando o máximo que eu posso, sem ser irresponsável, nas tensões da vida. Eu estou preocupado, estou atento. E pela primeira vez eu estou pessimista no longo prazo com o Brasil. Isso, eu tenho quase 60 anos. É a primeira vez que me vejo de fato pessimista com o Brasil daqui a 10 anos. Como eu estou fazendo 60, é uma preocupação que é relevante para a minha vida. Então, eu estou repensando as coisas. Mas eu me ligo na minha alegria. Estou cozinhando muito, estou adorando cozinhar. Comprei um camarão legal esse fim de semana. Pois é. Paulo Lula e Elísio, e eu também. Só o mais novinho é o Marcelo, mas o Marcelo vai ter que levar o pão de toda forma. Está marcado já queijos e vinhos, com direito a... Se você me perguntasse agora, Barbosa, o que eu estou ligado, eu estou ligado no próximo fim de semana, na próxima pizza que eu vou fazer. Porque agora é isso que vai ser. Vai ser no fogão, né? Ou no forno. Marcelo e Tedim, e eu, Elísio, Paulo e Lula, nos deleitando, bebendo um bom vinho, que nós não somos de ferro, né, meninos? Pois bem, gente, obrigado. Por hoje é só, mas... É verdade. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam de se inscrever, dar aquele like no Se Liga, porque ele vai estar sempre se ligando aqui em você e nos assuntos mais importantes da semana. Até semana que vem. Abraço. Abraço. Abraço.